Como sair do nível intermediário para o nível avançado do inglês? Você já estudou inglês por anos e parece que está ainda travado? Tem a sensação de que o seu inglês até ajuda em algumas situações no início da conversa, mas depois não consegue desenvolver? Te falta vocabulário e parece que você está sempre naquele arroz com feijão básico? E aí você se pergunta, como sair do nível intermediário para o nível avançado em inglês? É muito comum estudantes com anos de cursos de inglês até alcançarem o nível básico ou intermediário, porém não consegue evoluir muito depois disso. Se você quer vencer essa barreira e colocar inglês avançado no seu currículo sem medo, continue assistindo esse vídeo que a gente vai te contar como resolver esse problema. Quando a gente começa a estudar, tudo é novidade. E aí você sai do zero e começa a aprender algumas frases como How are you? What's your name? Where are you from? E já se sente confiante para iniciar uma conversa. Porém, depois disso, começa aquela coisa de preposições, regras de gramática, muitos verbos irregulares para você memorizar. E aí até você se depara com o tal do Present Perfect e tudo parece que vira uma confusão. Aquele progresso rápido que você percebeu no início se torna cada vez mais lento e complicado. Parece que você não sai mais do lugar. E para resolver isso, a gente vai te mostrar como estudar para sair do nível intermediário e aumentar o seu vocabulário de forma consistente para que você continue percebendo aquele progresso. Desenvolvendo as habilidades comunicativas. Quando a gente aprende uma língua, a gente trabalha com 4 habilidades: ouvir, ler, escrever e falar. Elas são divididas em habilidades receptivas e habilidades ativas. As habilidades receptivas, ouvir e ler, são aquelas que a gente precisa trabalhar com muita intensidade. E é através delas que a gente aprende novo vocabulário e pronúncia que vão ser utilizados quando a gente quer escrever ou falar inglês. Listening and reading. A habilidade de ouvir, o listening, deve ser a habilidade mais trabalhada no início do seu aprendizado. Através do listening, você tem o input necessário para começar a se familiarizar com o som do inglês. Porém, você precisa do input correto. Ouvir conteúdos específicos para estudantes como materiais didáticos, ouvir seu professor, podcasts, assistir filmes e séries em inglês. Porém, só ouvir sem nenhum tipo de direcionamento não é muito eficiente. Claro que você pode se acostumar com o som e com o tempo começar a compreender algumas coisas, mas esse processo pode ser acelerado. Para praticar seu listening, é importante, primeiro, que você saiba o que está sendo dito. No caso de um podcast, por exemplo, ler a transcrição antes de ouvir vai te ajudar muito. Uma orientação é você ler, ouvir uma vez. Ouça uma segunda vez e repita para se acostumar com a pronúncia. Depois, ouça novamente de olhos fechados. Faça esse processo por algumas vezes seguidas e você vai perceber como a prática vai fazendo com que você fique cada vez mais familiarizado com o vocabulário. No nível intermediário, você pode também praticar bastante a leitura, já que já conhece um pouco de vocabulário e não precisa ficar procurando cada frase no dicionário. Através do contexto, você já é capaz de entender o significado das palavras que não conhece, para entender os textos como um todo. A leitura também é uma habilidade receptiva importantíssima para aumentar o seu vocabulário. Leia notícias, livros, artigos, tudo que estiver ao seu alcance. Writing and speaking. A escrita e a fala são 2 habilidades chamadas de ativas, onde você precisa produzir. Mas escrever normalmente é mais simples com tantos recursos que a gente tem hoje em dia. Você pode procurar no Google ou até usar os recursos de correção de editor de texto. Escrever é uma habilidade que traz um pouco mais de segurança muitas vezes. Já o falar, o speaking, pode ser a pedra no sapato de muitos alunos, tanto iniciantes quanto aqueles que já estão no nível intermediário. É uma habilidade que exige muita prática e repetição. Infelizmente, a maioria dos cursos de inglês focam quase todo o tempo ensinando regras de gramática ao invés de promover a prática do speaking em sala de aula. Para desenvolver essa habilidade, procure um curso que tenha muita prática de repetição e atividades comunicativas que trabalham situações do dia a dia. E depois que você já sabe conversar algumas coisas, já se comunica em algumas situações, é o momento de subir o nível. Mas como fazer isso? Pensa comigo. Quando você conversa em inglês, parece que você sempre usa o mesmo vocabulário, as mesmas frases? Então,
você está no que a gente chama de intermediário platô. E ficar preso nesse nível é realmente muito frustrante. Para sair dele, é necessário exercícios direcionados de repetição com um novo vocabulário. Aí sim, você vai sair do nível intermediário para o nível avançado em inglês. Que tal um exercício para você começar a quebrar esse platô agora mesmo? Primeira coisa, acesse o blog da Influx. Lá, a gente tem vários posts com vocabulário e exemplos de áudio. Busca um post com o vocabulário que você ainda não conhece. Leia o post e ouça o áudio. Repita uma vez, ouça novamente, repita quantas vezes achar necessário. E anote o que você aprendeu no seu Lexical Notebook e pense em quais situações você usaria esse novo vocabulário no seu dia a dia. Pratique esse conteúdo algumas vezes, se imaginando nessas situações. A quinta habilidade comunicativa. A gente tem aqui outra dica de ouro para você sair do nível intermediário e chegar no nível avançado. Vou te contar aqui algo que ninguém te conta. Aprenda sobre uma habilidade comunicativa que ninguém fala: o noticing. Essa habilidade foi mencionada pelo linguista inglês Michael Lewis, onde ele desenvolveu a abordagem de ensino chamada The Lexical Approach. O noticing vem de notar, perceber, e é uma das habilidades mais importantes que você deve desenvolver ao aprender uma língua. Essa habilidade faz com que você perceba o idioma, note padrões e aprenda a gramática e seu uso através desses padrões. Uma informação importante aqui: a língua consiste em combinações de palavras, que na abordagem lexical, The Lexical Approach, são chamadas de chunks of language. Esses chunks são as combinações de palavras mais utilizadas em uma língua em determinadas situações. Alguns exemplos de chunks: How are you? Have a nice day. You know what I mean? On the other hand, great idea. Veja que tudo que eu falei são palavras usadas juntas e não isoladamente. Quando você desenvolve a habilidade de noticing, você começa a prestar atenção nas palavras e quais outras palavras estão junto com ela. Dessa forma, você aumenta o seu vocabulário de forma mais dinâmica e eficaz. Ao invés de listas de palavrinhas que depois você demora para juntar, você já aprende blocos que ajudam na comunicação. Então, comece a partir de hoje. Ao ler uma palavra em um texto, por exemplo, já observe o que vem antes e o que vem depois dela. Sublinhe e comece a anotar essas combinações comuns que encontrar e o que elas significam. Isso vai fazer toda a diferença nos seus estudos e você certamente vai sair do intermediário e caminhar para a tão sonhada fluência em inglês. E não se esqueça, para aprender mais, acompanhe os conteúdos do nosso blog. Deixamos o link aqui na descrição. Bye for now!